Pronto, excelente. Ah, então você já fez o vídeo, né? Ah, legal. Então vamos fazer o seguinte, porque se você me mandar só pelo WhatsApp, pode ser que eu tenha alguma dúvida e não consiga falar contigo. A gente pode marcar uma hora e aí você me manda, eu assisto e aí a gente tira dúvidas, certo? Ou se você quiser, você me manda o vídeo e aí eu vou te perguntando, mas eu preferia que a gente estivesse juntas, né? Vendo e tirando dúvidas, certo? Veja aí seus horários. Ok. Final da aula a gente fecha um horário, tá bom? Bom, então, pessoal, na última aula da gente, nós começamos a tratar de escoamento interno viscoso, né? Falamos dos aspectos qualitativos, como que ocorria, né, esse desenvolvimento de camada limite, como que a gente atingia a condição de escoamento completamente desenvolvido num escoamento dentro de tubos, né? Como que isso tudo acontecia, qual que era o comprimento dessa região de entrada para um escoamento laminar ou para escoamento turbulento, né? Em seguida, a gente passou para uma análise quantitativa do escoamento laminar, então a gente fez um balanço de forças aqui no elemento finitesimal, né? Quando a gente fez esse balanço de forças e consideramos o escoamento laminar, a gente pôde obter um perfil de velocidades, né? Parabólico para representar esse escoamento laminar. E aí a gente pode calcular, né, velocidade máxima, qual que era a vazão desse escoamento, tudo bem direto, né, a partir das equações matemáticas, né, que modelavam o processo. Agora, a gente vai estar trabalhando, né, com escoamento turbulento. Então, a gente viu que o escoamento turbulento, na aula passada, ele tinha um comportamento diferente, né? Porque a gente tinha essas flutuações de velocidade, então existia um aumento da transferência de quantidade de momento, ou momento linear, ou quantidade de movimento, né, entre as camadas do fluido. E aí a gente viu que esse tipo de escoamento, na realidade, para fazer a modelagem dele, a gente se valia de experimentos, né? Então, esse perfil de velocidades que é obtido para o escoamento turbulento, na realidade, ele é um perfil baseado em experimentação, muito mais do que em análise matemática, né, descritiva aí desse processo. Então, para o escoamento turbulento, a gente tem um perfil de velocidades como esse, né, que é um perfil de lei de potência, e aí a gente viu que quanto mais turbulento fosse o escoamento, ou seja, quanto maior fosse esse expoente n, que a gente falou, né, que era uma função do número de Reynolds, então, quanto maior o número de Reynolds, maior era o expoente n, né? Então, quanto mais turbulento era esse escoamento, mais a gente tinha um perfil achatado. O que significava eu ter um perfil achatado, né? Significava que o fluido ele passava rapidamente da condição de velocidade igual a zero nas paredes, em que ele tinha, né, estava obedecendo aí essa condição de não escorregamento, para um valor de velocidade da linha de centro, né? Então, rapidamente o fluido saía aqui da condição de velocidade igual a zero para o valor da velocidade de linha de centro, né? Enquanto no escoamento laminar a gente tinha, né, o desenvolvimento de um perfil segundo uma equação de segundo grau, né? Então, esses tinham sido algumas das considerações que a gente tinha feito para o escoamento turbulento. Mas, então, para o escoamento turbulento, a gente não tinha como fazer toda aquela análise matemática para poder chegar nas nossas relações entre vazão, pressão, né, qual que seria a velocidade máxima, essas outras características, né, que também são importantes para a gente saber a respeito do escoamento. Então, a gente decidiu trabalhar na perspectiva de
conservação da energia, né? A gente avaliou como que se comportaria a equação da conservação da energia no caso do escoamento viscoso, né? Escoamento interno em regime permanente desse fluido incompressível, né? Na ausência de outras formas de trabalho, mas um fluido que agora ele tinha um efeito viscoso, né? A viscosidade era importante. Então, a gente deixou aqui o termo de taxa de transferência de calor em decorrência do atrito desse fluido com a tubulação, né? E a gente deixou também o termo de variação de energia interna, justamente pelo efeito de transformação da energia mecânica do fluido em calor, né? Para que a gente pudesse contabilizar os efeitos do atrito, né? Os efeitos da viscosidade. Quando a gente fez isso, a gente obteve essa expressão aqui, né? Então, quando a gente fez as nossas considerações de energia, né, entendendo que esse escoamento era de um fluido viscoso, e que esse fluido, né, ele perdia energia por atrito, então a gente viu que havia uma diferença de energia mecânica, né, entre uma seção 1 e uma seção 2, e que essa diferença de energia mecânica, né, que estava aqui, ó, justamente sendo representada pela variação da energia interna e pela taxa de transferência de calor por vazão máxima, né, então, pela quantidade de calor que esse fluido perdia, né, para o ambiente em decorrência do atrito. Então, essa diferença de energia mecânica, a gente chamava de perda de carga, certo? E essa perda de carga, na aula passada, a gente começou a dizer, né, eu acredito que a gente tenha finalizado a aula passada dizendo que a perda de carga, se a gente estivesse trabalhando com o escoamento viscoso, não existia perda de carga, né? Essa equação, se vocês notarem, ela era muito parecida com a equação do Bernoulli, né? Mas a gente tinha aqui um termo que a gente está chamando de perda de carga, que contabilizava essa diferença de pressão. Se não houvesse perda por atrito, né, então não existiria perda de carga. Se não existissem os efeitos de viscosidade, não haveria perda de carga, então a pressão total na seção 1 seria igual à pressão total na seção 2, né? Isso aí seria o que a gente viu lá no final da unidade passada, certo? Agora, a gente vai se preocupar em como estimar essa perda de carga aqui, já que o escoamento que a gente está tratando é um escoamento viscoso, então a gente não vai poder desprezar essas perdas por atrito, tá certo? Então, isso aí foi só uma recapitulação, né, para a gente voltar aí à nossa realidade, tá? E eu não lembro se eu falei para vocês na aula passada, mas se não falei, vou falar agora, né? Essa perda de carga, que é colocada aí nessa equação de conservação de energia, ela pode ser contabilizada como duas parcelas, né? Uma parcela referente ao atrito, né, no escoamento completamente desenvolvido, e outra parcela devido ao escoamento através de acessórios, que seriam quaisquer acessórios? Curvas, válvulas, joelhos, registros, né? Essas seções de entrada, de saída, né, de tubulações. Então, esse termo de perda de carga, ele contabiliza, na realidade, a totalidade do escoamento, desde uma seção de entrada até uma seção de saída, tá? E a gente divide o escoamento em uma seção que se refere à porção completamente desenvolvida, né, do escoamento, e uma porção que se refere a todo o resto, né? A gente chama essa perda de carga principal sendo a parcela devido a esse atrito, né, no escoamento plenamente desenvolvido. E a parcela secundária é essa parcela que a gente chama de escoamento através de acessórios, né, a perda de carga nos acessórios. Perceba que perda de carga principal ou perda de carga secundária, essa nomenclatura,
Isso não reflete obrigatoriamente digamos assim, qual que é maior, qual que é menor das duas, certo? Simplesmente essa informação de principal ou secundária é a nomenclatura conveniente, né, convencional para esse termo. Então, pode-se ter uma situação em que a perda de carga secundária ela seja maior do que a perda de carga principal. Não é o normal, mas pode ocorrer, né? Vai depender aí da configuração desse escoamento, por onde esse fluido vai ter que passar, para chegar, né, sair de um ponto 1 até chegar no ponto 2. Então, conforme aí a definição, né, a perda de carga principal, ela se dá devido ao atrito, né, no escoamento plenamente desenvolvido entre pontos da tubulação com área constante, né. Então, a perda de carga principal, ela se refere simplesmente à transformação da energia cinética para a energia térmica devido aos efeitos viscosos, certo? Então, a gente pode considerar um escoamento plenamente desenvolvido numa tubulação horizontal de comprimento L, com área de seção transversal constante, né, para poder determinar qual que vai ser a equação dessa perda de carga principal. Ah, professora, mas para que tanta consideração? Veja só. Vocês acham que o atrito entre as porções do fluido, ou entre o fluido e a parede da tubulação, ele vai variar se a tubulação for inclinada ou não? Não varia, né? O atrito, a perda de energia por atrito vai estar relacionada simplesmente à interação mecânica desse fluido com as paredes da tubulação. Então, faz sentido e facilita a vida da gente quando a gente trabalha com essa tubulação horizontal, certo? Por que ele fala de considerar uma tubulação com seção de área transversal constante? Primeiro, porque a própria definição já traz isso, né? Já traz a necessidade da tubulação ter uma área constante, né? Mas também porque se a gente modifica a área da seção transversal, a gente modifica as condições do escoamento, né? A gente sabe que, por exemplo, diminuindo a seção transversal disponível para o escoamento, esse fluido vai acelerar. Então, dessa maneira, né, com esse tanto de considerações, a gente uniformiza e enxuga um pouco mais o conceito, efetivamente, de perda de carga, certo? Então, se a gente aplicar essas considerações aí para aquela nossa equação da conservação de energia, no caso, né, do escoamento viscoso, então, se o tubo ele tem uma seção transversal constante, então a velocidade numa seção 1 tem que ser igual à velocidade na seção 2, né? Para justamente satisfazer a equação da continuidade, né? A vazão mássica numa seção de entrada tem que ser igual à vazão mássica na seção de saída, ou vazão volumétrica, né, se o escoamento é de um fluido compressível. Se o tubo é horizontal, a gente também não tem essa contribuição, né, de variação de cota, né, Z1 menos Z2. Então, nessa situação desse escoamento plenamente desenvolvido na tubulação horizontal com área de seção transversal constante, né, a perda de carga principal, ela é simplesmente dada pela variação de pressão, ΔP, dividido pela massa específica do fluido, vezes a aceleração da gravidade. Como eu falei para vocês, né, a gente pode representar essas perdas de carga em unidades distintas, né? Então, aí a gente tem tanto a perda de carga ΔP sobre ρg, quanto ΔP sobre ρ, né? E isso vai ser chamado indistintamente de perda de carga, tá bom? Então, como a gente consegue ver aí nessa nossa definição, essa perda de carga principal, ela é devido ao atrito no escoamento plenamente desenvolvido entre pontos de tubulação com área constante
e independe da orientação da tubulação. Então, a perda de carga principal independe se esse tubo ele é inclinado ou não, né? Porque justamente ela contabiliza somente os efeitos do atrito. Se esse efeito da inclinação ou da orientação da tubulação, ele entra, né, na parcela da equação completa de conservação de energia, e aí fica sendo contabilizado por uma variação de elevação, por exemplo, tá? Então, para trabalhar com o escoamento laminar, né, o escoamento que a gente já trabalhou anteriormente, eu não sei se eu trouxe para vocês, mas se eu não trouxe, eu vou mostrar aqui, né? Se a gente desejar calcular a velocidade média desse escoamento laminar, o que acontece? A gente tem um perfil de velocidades, né? Aqui esse slide, na verdade, ele estava uma dedução e aí ficou um pouco bagunçado, mas eu vou orientando aqui e vai dar tudo certo, tá? Então, para o escoamento laminar, a gente tinha esse perfil de velocidades, né? Quando a gente calcula a vazão desse escoamento, a gente faz a integração desse perfil em toda a área da seção transversal e a gente obteve aquela equação do Hagen-Poiseuille, né? Na aula anterior ou na passada. Se a gente desejar calcular a velocidade média para esse escoamento, então eu vou dividir essa vazão volumétrica pela área da seção transversal, certo? Então, fazendo isso, a gente teria πr a quarta sobre 8.000 vezes o ΔP sobre L, que é justamente essa expressão para vazão volumétrica, certo? Dividido pela área do escoamento, tá? Então, a gente pode representar a velocidade média desse escoamento por essa equação aqui, em função do raio, né? Mas se a gente desejar expressar isso aqui em função do diâmetro da tubulação, então a gente poderia escrever, né, essa velocidade média desta maneira aqui, certo? R ao quadrado aqui cancela com R à quarta, a gente fica com R à segunda, e esse π aqui, ó, cancela com esse π aqui, né? Em seguida, ó, só foi feita a consideração de que o raio é metade do diâmetro, né? E aí a gente chega justamente nessa expressão daqui. Então, essa expressão consegue relacionar para a gente a velocidade média do escoamento com a queda de pressão por unidade de comprimento da tubulação, certo? Para o escoamento laminar. Então, se a gente se utilizar dessa expressão aqui, e a gente se lembrar que no cálculo da perda de carga, ele utiliza justamente a variação de pressão dividida por massa específica ou massa específica vezes a aceleração da gravidade, então a gente pode, né, isolar a variação de pressão aqui para o escoamento laminar, para obter essa equação aqui, né? E uma vez que que a gente tenha essa relação, a gente pode substituir justamente no cálculo da perda de carga para obter uma expressão que nos permita calcular a perda de carga principal para um escoamento laminar, certo? Então, fazendo isso, né, com o uso dessa expressão aqui, a gente pode verificar que a perda de carga para o escoamento laminar pode ser representada por essa equação, certo? Mas percebam que nessa equação aqui, a gente tem vários termos, né, que nos se assemelham com uma dimensional que a gente já conhece, né? Então, a gente tem aqui, ó, massa específica do fluido, velocidade, viscosidade, né? Viscosidade, velocidade, massa específica e o próprio diâmetro da tubulação, né? Significa que eu posso
tentar fazer aparecer aqui nessa expressão da perda de carga o número de Reynolds, certo? Que caracterize um escoamento laminar. E aí a gente vai fazer isso, né? Isolando do número de Reynolds a viscosidade e substituindo, né? Justamente aqui na nossa expressão para perda de carga, certo? Então, veja só, se a gente substituir quem é a viscosidade em função do número de Reynolds aqui, a gente ficou ó, com viscosidade vezes 32 velocidade média vezes L, dividido pelo diâmetro ao quadrado, vezes 1 sobre ρ, certo? Pode não ficar claro agora o porquê que a gente está fazendo isso, tá? Mas vai ficar mais adiante. Então, se a gente fizer isso daqui, ó, veja que a gente fica com número de Reynolds no denominador aqui, essa massa específica cancela-se com essa daqui, esse termo do diâmetro cancela-se com esse d ao quadrado, e a gente fica, então, com velocidade ao quadrado sobre Reynolds, 32 L sobre d, vezes 1 sobre aceleração da gravidade. Então, a gente pode rearranjar essa expressão para ela ficar escrita dessa maneira, né? 64 sobre Reynolds, L sobre D, V médio ao quadrado sobre 2, vezes a aceleração da gravidade ou sem a aceleração da gravidade, tá? Por que que a gente está fazendo isso, né? Se vocês analisarem esse termo aqui, ó, a gente já tinha trazido anteriormente, né, já tinha trago alguns aspectos. Filho, a mamãe tá dando aula, tá bom? Eu sei, meu amor, mas ó, a mamãe tá com os aluninhos dela ali, ó. 1, 2, 3, 4, eles estão aqui assistindo a aulinha. Você pode levar pro papai? Não, eu tô mostrando uma coisa, papai. Tem outro. Meu amor. Tem outro joguinho, mamãe. Tem outro joguinho. Tem ver, olha. Tô vendo, muito legal. Ó, leve lá pro papai, tá bom? Papai tá arrumando a bolsinha para você ir pro colégio. Quando você chegar do colégio, a gente recorta, tá bom? Mamãe recorta com você. Tá certo? Leve lá pro papai, por favor. Desculpa, meu povo, mas é assim. Então, como eu ia dizendo para vocês, né? A princípio, a gente olha aqui para essa expressão para perda de carga e ela não faz muito sentido, né? Aqui estava 32, para que eu vou expressar isso como 64 sobre Reynolds, né? Não faz muito sentido. Mas se a gente for observar mais atentamente, ó, aqui a gente fica com velocidade média ao quadrado sobre 2, então isso se assemelha aos termos de energia cinética que a gente já conhece, né? L sobre D é uma razão de aspecto, né? A razão comprimento da tubulação pelo diâmetro dela. E a gente deixa isolado aí um termo referente ao número de Reynolds, né? Mais adiante, a gente vai ver que esse 64 sobre Reynolds representa um fator de atrito, né? E aí a gente vai conseguir modelar isso tanto para o escoamento laminar quanto para o escoamento turbulento, tá bom? Então, resumindo, para o escoamento laminar, a gente tem duas formas, né, de calcular essa perda de carga principal. Ou a gente calcula dessa maneira, 64 sobre Reynolds vezes L sobre D, V médio ao quadrado sobre 2, né? Ou a gente calcula essa perda de carga principal dessa maneira, né? Delta P sobre ρg, que vai nos resultar uma expressão assim. Né? Preferencialmente, a gente vai optar por essa segunda forma, tá, pessoal? Quando vocês começarem a resolver equações, vocês vão ver que essa forma aqui, ela é muito mais simples da gente trabalhar, da gente obter os resultados. Então, para o escoamento laminar, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Como sempre foi.
Sempre foi lindo, sempre foi maravilhoso, né? Mas, para o escoamento do turbulento, no caso turbulento, a queda de pressão, ela não pode ser avaliada analiticamente, né? A gente não tem uma expressão analítica que derive, né, de conceitos matemáticos para poder descrever como que ocorre essa queda de pressão. Então, a gente precisa recorrer à ferramenta que a gente falou no começo dessa unidade, né? A ferramenta de análise dimensional e aos experimentos. Tá? Então, aqui a gente tem um caso, novamente, de análise dimensional para tratar. Então, se observou que a queda de pressão, né, pelos efeitos de atrito em tubulações horizontais com diâmetro constante, né, num escoamento turbulento, era função do diâmetro da tubulação, do comprimento do tubo, da velocidade média do escoamento, da densidade desse fluido, né, da massa específica do fluido, da viscosidade desse fluido e da rugosidade aparente da tubulação. A rugosidade aparente, pessoal, diz respeito a quão lisa, né, quão polida é essa superfície do tubo, tá bom? E aí a gente vai ver mais adiante como que isso interfere, né, no escoamento turbulento. Então, perceba, são 6 parâmetros, e aí a gente pode escrever uma relação funcional como essa, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... a gente tem um N igual a 7, né? 7 parâmetros para avaliar. Se a gente for estudar as dimensões disso aqui tudo, a gente vai ter J igual a 3, né? Com 3 dimensões fundamentais, representando massa, comprimento e tempo. Então, a gente teria 4 grupos adimensionais para produzir a partir desse problema, né? Vocês podem, inclusive, fazer isso como um exercício para vocês, né? Ele aqui até diz, se você escolher como variáveis repetidas ρ, V e D, né? Vocês vão obter essa seguinte relação, né? ΔP, que é a nossa variável resposta, né? O que a gente está com interesse de avaliar sobre ρV quadrado é uma função do número de Reynolds de Ezinho sobre D e de L sobre D, né? Rugosidade relativa e razão de aspecto. Então, como vocês sabem, né, μ sobre ρVD é uma função, na realidade, do número de Reynolds, né, o inverso do número de Reynolds. Então, a gente pode representar essa queda de pressão como uma função aí de Reynolds, certo? De E sobre D e de L sobre D. Como eu falei para vocês lá na outra unidade, uma vez que a gente obtém os grupos adimensionais, né, eles servem para que a gente oriente os experimentos, né, para a gente saber o que a gente vai manipular na hora de fazer a experimentação. E aí se verificou, né, que essa perda de carga, ela era diretamente proporcional a L sobre D para esse tipo de escoamento. Como assim perda de carga, professora? Eu não vi onde é que está a perda de carga nessa expressão. Perceba, ó, que aqui a gente tem ΔP sobre ρ, né? E ΔP sobre ρ a gente já tinha dito que era uma expressão para perda de carga, né? Então, por isso que eu estou chamando aqui logo como perda de carga, tá bom? Então, a perda de carga sobre V ao quadrado se verificou que era diretamente proporcional a L sobre D. Então, aqui, ó, aquela relação que a gente não sabia explicar, se verificou que ela é diretamente proporcional. Então, aqui L sobre D passa a ser um termo de uma equação, realmente. E perceba que do lado esquerdo da equação, a gente tinha simplesmente velocidade ao quadrado, né? Velocidade ao quadrado não representa muito um termo físico, né? Mas se a gente trabalha com velocidade ao quadrado dividido por 2, então a gente tem uma quantidade que representa aí a carga cinética de um escoamento. Então, aqui foi adicionada essa constante, né, do lado esquerdo da equação, para representar a razão entre a perda de carga principal
e a energia cinética por unidade de massa desse escoamento, certo? Então, a gente verificou que a perda de carga era função de L sobre D e desse termo de energia cinética, mas que também era função de uma função qualquer que representasse o número de Reynolds e E sobre D, certo? Esse termo daqui, a gente chama de fator de atrito, FO, de Darcy, certo? Então, para o escoamento turbulento, a gente tem uma expressão para perda de carga sendo perda de carga igual a fator de atrito vezes L sobre D vezes V médio ao quadrado sobre 2, ou V médio ao quadrado sobre 2G, certo? A depender das unidades que a gente deseja representar esse processo. Então, a gente tem duas expressões, né, bastante similares. Para o caso laminar, a gente tinha essa expressão para o cálculo da perda de carga principal, né, em que a gente tinha 64 sobre Reynolds vezes L sobre D, V ao quadrado sobre 2. E para o escoamento turbulento, a gente tinha simplesmente F vezes o mesmo L sobre D, V médio ao quadrado sobre 2, certo? Então, o que a gente pode deduzir é que, para o caso do escoamento laminar, né, a relação entre a perda de carga e esse termo de razão de aspecto e energia cinética também está multiplicado pelo fator de atrito. Só que para o escoamento laminar, a gente já sabe qual que vai ser a expressão para esse fator de atrito. Vai ser 64 sobre Reynolds, certo? Para o escoamento turbulento, né? Então, essa relação do fator de atrito, que é uma função de Reynolds e de rugosidade relativa, ele foi determinado experimentalmente, certo? Então, foram feitos experimentos para determinar qual que seria esse fator de atrito, como que se comportaria essa relação, certo? E só para deixar claro, né, para vocês como que e qual o efeito dessa rugosidade, veja só, a rugosidade absoluta, aquele Ezinho que a gente falou lá, ele vai depender do tipo de material de uma tubulação. Como eu falei para vocês, né? Quanto mais lisa for a parede dessa tubulação, menor vai ser essa rugosidade, né? Então, um tubo de PVC, ele tem uma rugosidade absoluta, por exemplo, ó, de 0,015 milímetros, né? Mas se a gente estiver trabalhando com, por exemplo, um aço que está enferrujado, esse valor de rugosidade absoluta, ele já cresce, né? Significando, ó, que a gente verifica alturas aqui, ó, maiores em relação o que seria, né, a parede dessa tubulação que a gente considera. E por que isso é importante? Porque, veja, o fluido ele tem que obedecer à condição de não escorregamento, não é isso? Para poder começar o desenvolvimento da camada limite e tudo mais. Então, se a gente tem uma condição de uma parede rugosa, ó, aqui o fluido tem que ter velocidade igual a zero, aqui o fluido tem que ter velocidade igual a zero, aqui o fluido tem que ter velocidade igual a zero. Então, perceba que isso aqui, a rugosidade relativa, ela vai influenciar no desenvolvimento dessa camada limite e, consequentemente, na mistura entre essas camadas de fluido, certo? Então, por isso que no escoamento turbulento, é importante a gente contabilizar justamente esse efeito da rugosidade relativa. Além disso, por exemplo, a gente tinha um perfil de velocidades aqui que estava se desenvolvendo nessa parede da tubulação, né? E aí, o perfil de velocidades, esse fluido que estava aqui com uma velocidade V entra em contato com uma parcela de rugosidade. Então, isso aí já vai promover mais mistura dessa camada de fluido. Então, vai ser responsável por uma transferência de quantidade de movimento.
e vai ser responsável também por uma perda de energia mecânica, certo? Então, por isso que esse termo de rugosidade, ele é importante. Perceba que aqui, ó, nessa tabela, ele traz para a gente rugosidades absolutas, né, de tubulações. Então, são valores absolutos, né? Na nossa relação para o cálculo da perda de carga, a gente tem a necessidade de trabalhar com rugosidade relativa. Então, a gente pega essas informações da altura de rugosidade para as tubulações e divide, ó, justamente pelo diâmetro dessa tubulação para obter o que a gente chama de rugosidade relativa, certo? Então, na tabela aqui, vocês têm a rugosidade absoluta. Quando você dividir essa rugosidade absoluta pelo diâmetro, né, é que você vai trabalhar aqui, poder entrar no diagrama de Moody, que relaciona justamente, representa o comportamento desse fator de atrito, certo? Então, como eu falei para vocês, o fator de atrito ele foi determinado experimentalmente, né? Então, foram feitos experimentos tanto em regime laminar como em regime turbulento e com vários valores, ó, de rugosidade relativa para determinar como que era o comportamento desse fator de atrito, certo? Então, o diagrama de Moody, ele traz essa relação, ó, da dependência do fator de atrito, né, que é a nossa variável resposta, com uma função do número de Reynolds e com uma função da rugosidade relativa. Então, a gente tem aqui uma escala do número de Reynolds e curvas, né, para valores de rugosidade relativa diferentes. E aí, quando a gente entra, por exemplo, com uma informação do número de Reynolds, vou colocar aqui, sei lá, esse termo aqui, e a informação de qual é a rugosidade relativa da tubulação, então a gente pode determinar qual que seria o fator de atrito correspondente, certo? É assim que funciona o diagrama de Moody, ok? Então, esse diagrama, ele representa esse comportamento do fator de atrito para várias condições do escoamento, tá? Então, primeiro, a gente tem uma zona laminar, né, que justamente representa o escoamento laminar, em que a gente tem uma relação que é linear do fator de atrito com o número de Reynolds e que não depende da rugosidade relativa, certo? Então, nessa primeira porção aqui, ó, do diagrama de Moody, a gente tem essa relação aqui linear de fator de atrito com o número de Reynolds, certo? Em seguida, a gente tem o que a gente chama de uma zona crítica, né? Essa zona crítica, ela corresponde justamente à transição do escoamento laminar para um escoamento turbulento. Então, veja só, essa zona crítica corresponde aqui, ó, a número de Reynolds de aproximadamente 2 vezes 10 a terceira até 4.000. E nessa zona crítica, a gente tem justamente uma oscilação muito grande do fator de atrito, né? Então, a gente não consegue prever muito bem como que é esse comportamento. Em seguida, após a zona crítica, quando quando o escoamento já se encontra numa região de efetivamente turbulento, né? Reynolds maior do que 4 vezes 10 a terceira, maior do que 4.000, né? Então, a gente verifica um comportamento do fator de atrito que ele, ó, depende tanto do número de Reynolds quanto da rugosidade relativa. Então, perceba que nessa zona crítica, existe uma curva inclinada aqui para cada valor de rugosidade relativa, em que, para um determinado número de Reynolds, esse fator de atrito ele vai diminuir na medida que a rugosidade relativa vá diminuindo, ou seja, na medida que o escoamento se der em uma tubulação mais lisa, tá? Se você quiser fazer uma interpretação alternativa, né, você pode dizer que para uma dada
rugosidade relativa, o fator de atrito diminui na medida que o número de Reynolds aumenta, certo? Não confundir, pessoal, essa nomenclatura de zona de transição com a transição dos regimes de escoamento, certo? A região em que ocorre a transição dos regimes de escoamento, o nome que a gente dá aqui para o comportamento do fator de atrito é o da zona crítica, tá? Então, eu tenho uma transição de regime de escoamento que me gera uma zona crítica de comportamento do fator de atrito, ok? Enquanto que, quando a gente trabalha na zona de transição, né, do fator de atrito, a gente verifica a dependência dele tanto com o número de Reynolds quanto com a rugosidade relativa, tá? A última zona, que é a zona inteiramente rugosa ou um escoamento completamente rugoso ou completamente turbulento, seria essa terceira região aqui, ó, a partir dessa linha pontilhada, né? E aí, nessa linha pontilhada, se verifica que o fator de atrito, ele praticamente independe do número de Reynolds, certo? A gente verifica a presença de uma linha praticamente horizontal para um dado valor de rugosidade relativa, significando que eu posso aumentar muito a turbulência do escoamento e isso não vai mais promover variações no fator de atrito, certo? Então, a gente tem aí 4 zonas para representar, para verificar o comportamento no diagrama de Moody, só retornando aqui para vocês verem novamente o diagrama original. Então, a gente tem aí 4 zonas, ó, a zona do escoamento laminar, aqui tem uma linha pontilhada, percebe? Justamente quando a gente chega no valor de Reynolds de 2.300, seria um Reynolds crítico para a transição de regime de escoamento. Em seguida, se tem essa zona crítica, ó, até o número de Reynolds de 4.000 aproximadamente. Em seguida, a gente entra, ó, na zona de transição, né? Esse escoamento entra na zona de transição. Tem essa linha pontilhada aqui, ó, que corta o diagrama, e em seguida, ó, se verifica o regime completamente turbulento. Então, pode ser que vocês encontrem numa questão qualquer, dizendo assim, um escoamento completamente turbulento, ou um escoamento completamente rugoso, ou um escoamento... bom, geralmente são esses 2 termos, né? Toda vida que ele falar em completamente turbulento ou completamente rugoso, significa que a gente está trabalhando com o escoamento nessa região aqui do diagrama de Moody, certo? Então, completamente turbulento, completamente rugoso, diz respeito a esse trecho aqui, em que, se vocês observarem atentamente, né, o fator de atrito, ele depende praticamente somente da rugosidade relativa, tá bom? Então, pessoal, como é que a gente vai trabalhar com isso? Né? Como é que vai ser a nossa vida para usar esse diagrama de Moody? Né? Bom, quando a gente for fazer uso, né, das nossas equações aqui para determinar a perda de carga, pode ser que você tenha informações de qual que são as condições, qual é a tubulação, qual que é o regime de escoamento, né? Então, se você tiver essas informações, a gente entra no gráfico do diagrama de Moody, obtém a informação do fator de atrito, e isso permite que você calcule a perda de carga para o escoamento turbulento ou laminar, certo? Porém, né, pode ser que numa dada situação você não disponha, né, do diagrama de Moody, né? Então, você pode utilizar
equações como essa aqui, que é a equação de Colebrook, certo? Essa equação de Colebrook, ela também traz a representação do fator de atrito como uma função da rugosidade relativa e do número de Reynolds, percebe? Porém, essa equação, ela é uma equação interativa. Então, você chuta um valor inicial aqui para o fator de atrito, calcula um fator de atrito. Se esse valor já estiver próximo do chutado, né, quando você verificar que não existe mais grande diferença, então você pode parar essa interação, certo? Então, a equação de Colebrook contorna aí a necessidade do uso do diagrama de Moody, né? E ela tem aí uma boa precisão para o escoamento turbulento. Para o escoamento laminar, você não precisa disso daqui, né? O fator de atrito para o escoamento laminar é sempre 64 sobre Reynolds. Então, você não precisa de uma equação como essa para modelar o escoamento laminar. Outras equações, como a equação de Haaland, já deixam de ser equações iterativas, né? Mas aí a gente tem a necessidade de trabalhar realmente com um número de Reynolds maior do que 3.000 para fazer esses cálculos, né? O regime já tem que estar efetivamente, no caso, turbulento. E se percebe que a precisão desse processo ele é um pouco menor. Então, a gente tem uma diferença de até 2% nesse fator de atrito, tá? 2% parece pouco, mas quando você coloca isso numa equação que vai estimar a perda de carga para um escoamento de quilômetros e quilômetros, né? Então, isso começa a se tornar mais importante, tá bom? A gente tem também a equação para correlação de Clausius, para um número de Reynolds ainda maior, né? Garantir que esse escoamento esteja maior do que 10 a quinta aí, o número de Reynolds maior do que 10 a quinta. E essas correlações, né? Como eu falei para vocês, se referem ao cálculo desse fator de atrito aqui, só para retomar a vida da gente. Essas equações todas e esse diagrama de Moody, eles se referem ao cálculo justamente desse fator de atrito F aqui, para que a gente possa determinar a perda de carga principal no escoamento laminar ou no escoamento turbulento, tá bom? Então, uma vez que a gente tem o fator F, né, que é o fator de atrito, a gente pode calcular a perda de carga, e com a perda de carga, a gente pode voltar aqui, ó, para a nossa equação de conservação de energia, para determinar qual que seria a perda de qual que seria, né, uma vez que eu tenho o valor da perda de carga principal, né, calculado com o fator de atrito e tudo mais, a gente consegue aqui, ó, avaliar essa diferença entre a energia mecânica de uma seção 1 para uma seção 2. Ok? Dúvidas aí nessa perda de carga principal, fator de atrito? Digam lá, meu povo. Então, como eu tinha colocado para vocês, né? A perda de carga, ela consiste em duas parcelas. Perda de carga principal e perda de carga secundária, né? A perda secundária, ela vai ser devida ao escoamento de fluido através de acessórios, que seriam as válvulas, os joelhos, os registros, os bocais, né? Tudo que não for escoamento plenamente desenvolvido de um tubo horizontal. Entra aí nessa parcela de perda de carga secundária, certo? Como eu falei para vocês, em geral, essas perdas são menores do que a perda principal, né? E são concentradas nas regiões de acessórios, mas isso não é obrigatório, tá bom? E para calcular essa perda de carga secundária, a gente tem dois métodos. O método de coeficiente de perda e o método de comprimento equivalente, certo? No método
independente do método que a gente for usar, né, no método de coeficiente de perda ou no método de comprimento equivalente, são estimados, ó, termos que representam, né, são verificados experimentalmente, né, termos que vão computar as perdas de energia mecânica em curvaturas, em seções de entrada, seções de saída. E, em geral, o que a gente verifica é que quanto mais suave forem esses acessórios que são colocados no escoamento, tão menor vai ser a perda de carga, certo? Então, por exemplo, se você trabalha com meu Deus, ó. Se você trabalha aqui com uma curvatura, né? E você tem essa curvatura com o raio relativo, ou seja, o raio em função do diâmetro dessa tubulação. Se aproximando aqui de 2, né, que seria uma circunferência, então a gente tem um comprimento equivalente menor, ou seja, a perda de carga ela seria menor proporcionalmente, né? Se você trabalha com, por exemplo, uma curva dessas em que você vai ter um escoamento de fluido e você pode, né, modificar esse ângulo aqui de inclinação dessa curva, né? Então, quanto mais suave for essa curva, menor também vai ser esse comprimento equivalente, certo? Então, para ângulos de deflexão, que seria esse que eu destaquei, menores, ó, então, o comprimento adimensional equivalente, né, ele é menor. Por quê? Porque você justamente promove menos mudanças na configuração do escoamento, né? Mudanças na configuração do escoamento sempre se refletem em energia mecânica sendo perdida, tá? Por exemplo, ó, aqui ele traz justamente o escoamento de um fluido através de um joelho. Então, se você tinha um perfil de velocidades aqui, referente a um escoamento turbulento completamente desenvolvido, né? Na hora que esse fluido ele está sujeito à curvatura daqui desse joelho, então a gente tem, ó, a aceleração centrípeta tendo que atuar sobre essas camadas, sobre essas partículas de fluido, né? Então, pode ocorrer, inclusive, uma formação de uma região de separação desse escoamento em relação à parede, né? E sempre que isso aqui for ocorrer, a gente vai ter mais e mais misturas do fluido e, consequentemente, maior perda de carga, tá? Só para ilustrar para vocês os valores desse coeficiente de perda localizada, por exemplo, em função do tipo de entrada em um escoamento, né? Se a gente tiver com uma seção arredondada aqui, para que esse fluido entre numa tubulação, e essa seção arredondada, ela for bem arredondada, né? O raio se aproximar aí do diâmetro dessa tubulação, então, essa entrada ela vai ser bastante suave, né? Então, o coeficiente de perda, ó, 0,04, é uma perda bastante baixa. Né? Mas, na medida que você aumenta essa relação R sobre D, ó, essa curvatura pelo diâmetro da tubulação, então, essa curva vai se tornando cada vez mais pronunciada, essa entrada vai se tornando cada vez mais abrupta, né? E aí a gente tem um coeficiente de perda também aumentado, tá certo? Então, quando a gente trabalhar, por exemplo, com uma borda viva, né, um canto reto aqui, ó, o coeficiente de perda localizada já sobe, pula para 0,5. Se existe uma entrada reentrante, né, então existe uma parcela do tubo seguinte que efetivamente entra no tubo anterior, então essa perda localizada, ela cresce ainda mais, certo? Esses valores de K, e de comprimento equivalente, eles são determinados experimentalmente, tá?
Então, no método do comprimento equivalente, o que a gente tem, na realidade, é uma medição, uma estimativa da perda de carga causada por um dado elemento do escoamento, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma válvula, né, nessa configuração original do escoamento. A perda de carga causada pela presença dessa válvula, ela vai corresponder a um dado comprimento de tubulação em que o fluido escoe com as mesmas condições que ele vinha escoando anteriormente, certo? Então, pelo método do comprimento equivalente, se fazem essas medidas de LE, que seria esse comprimento equivalente, de maneira experimental, para vários equipamentos que a gente encontra nas tubulações corriqueiramente, certo? Então, por exemplo, aqui é mostrado uma tabela com vários valores, né, de diâmetro, de perda de carga, né, o comprimento equivalente pelo método de perda de carga para itens, né, para acessórios desse escoamento, e ele coloca, por exemplo, aqui, ó, válvula de gaveta aberta, né? Se a válvula está aberta, ela perturba pouco o escoamento, né, completamente aberta. Então, se ela perturba pouco o escoamento, a perda de carga gerada é baixa, né? Mas se ela só está 3/4 aberta, ó, já aumenta a perda de carga. Se ela está meio aberta, meio fechada, a perda de carga aumentou ainda mais, porque você promove, perceba, você está diminuindo a área da seção da tubulação, para a qual o fluido tem liberdade de escoar, né? E você promove uma interação desse fluido com o elemento, com o acessório. Então, ali vai ocorrer uma mistura, ali vai ter uma perda de energia mecânica desse fluido que está escoando, certo? E quanto mais você promove alterações nas configurações de escoamento, maior é essa perda de carga, tá certo? Então, aí, ó, quando ela chega na condição de 1/4 aberta, ou seja, 3/4 fechada, a gente já chega a um valor de perda de carga de comprimento equivalente de 900, certo? Então, aumenta justamente é como se a gente aumentasse, na realidade, o comprimento aqui, ó, que tenha o mesmo valor de perda de carga que esse elemento que está na tubulação, certo? Então, a gente tem aqui valores de perda de carga para vários elementos, tá? O método de coeficiente de perda, que seria o outro método que a gente tem para a estimativa da perda de carga, ele se baseia também numa medida experimental, né, que é o método desse coeficiente de perda, e o raciocínio é basicamente o mesmo, né? O coeficiente de perda de carga ele vai ser maior quanto mais abrupto seja o elemento que está originando essas ondas de recirculação, né, as turbulências e tudo mais do escoamento. Então, por exemplo, aqui tem uma curva de 22,5 graus, de 45 graus e de 90 graus. Então, em qual dessas a gente vai ter maior perturbação do escoamento? Na curva de 90, né? Então, para a curva de 90, a gente tem um coeficiente de perda de 0,4. Para a curva de 22,5, então esse coeficiente de perda já cai para 0,10, certo? Tranquilos até agora, pessoal? A gente tem várias questões aí dessa parte de perda de carga. Eu vou fazer uma delas aqui só, eu acho que a gente consegue ter tempo suficiente para resolver uma, né? E aí, na aula que vem, deixa eu só consultar aqui nosso cronograma. Na aula que vem, então, a gente fala a respeito de bombas,
né, e também deve fazer mais exercícios, e se a gente conseguir, a gente fala a respeito de escoamento externo, tá? Então, amanhã eu gravo mais aulas de exercício, né, dessa parte aqui de perda de carga para vocês. No dia 15, a gente fala, então, de bombas e pode falar a respeito de escoamento externo. Dia 20, a gente faz nossa revisão, e dia 22 é a nossa prova, tá bom? Só para deixar todo mundo, né, vendo aqui tudo direitinho, ó. Então, no nosso canal do YouTube já tá tudo lá. Cadê? Meus vídeos. As aulas de exercício, as aulas extras, elas já estão todas aqui, ó. Análise dimensional parte 1, parte 2, escoamento interno laminar. E aí eu vou gravar ainda essas aulas de escoamento interno turbulento, né, com perda de carga, fator de atrito e tudo mais para vocês, tá bom? Tá dando certo para vocês isso, pessoal, de eu colocar as questões, né? Porque acaba que aqui a gente fica com uma parte mais, digamos assim, matemática, mais teórica do negócio, né? E a gente precisa também, eu preciso do feedback de vocês com relação aos exercícios. Dá certo, né? Então, aqui já está tudo ó, disponível para vocês. Ótimo. Então, eu vou fazer essa questão inicial que a gente tem a respeito de perda de carga, certo? E aí, em seguida, na aula que vem, eu já começo a tratar da parte de bombas, e aí a gente segue. Ok? Nessa questão aqui, pessoal, ele fornece a seguinte situação, né? Ele diz que a água a 10 graus Celsius, ele dá a massa específica e a viscosidade, escoa de um reservatório grande para um reservatório menor, através de um sistema de tubos de ferro fundido, com 5 centímetros de diâmetro, como mostra a figura, né? Determine a elevação de Z1 para uma vazão de 6 litros por segundo, certo? Então, veja só, entre o ponto Z1 e o ponto Z2, existe o escoamento do fluido dentro dessa tubulação, certo? Se a gente pegar a nossa equação de conservação de energia, a gente verifica que esse tubo, ele diz, né, que é um tubo bastante grande, flui para um menor, né? E a gente sabe que esses pontos 1 e 2 estão sujeitos à pressão atmosférica, certo? Se o fluido que está escoando entre os pontos 1 e 2, ele escoa numa tubulação de diâmetro constante, então a velocidade na seção 1 e na seção 2, ela deve também ser igual. Se a gente considerar a velocidade como sendo a velocidade dessa interface, e os tanques forem grandes, então, de fato, V1, na verdade, e V2 ficam sendo praticamente iguais a zero, tá bom? Então, ele diz que, da conservação de energia, a gente verifica que a diferença de cota entre o ponto Z1 e o ponto Z2, né, ela vai se dar justamente pela perda de carga que o fluido vai sentir ao longo desse escoamento dentro dessa tubulação, né? E essa perda de carga é separada, né, na parcela de perda de carga principal, mais perda de carga nos acidentes, né, nos acessórios. Eita, que aqui entrou outra questão no meio do negócio. Perdão.
Na questão, ele fornece também quais que são os coeficientes de perda, né, verificados na seção de entrada, pela presença do cotovelo flangeado, né, desse outro cotovelo aqui também, pela presença da válvula de gaveta e pela presença da região de saída, né? Então, a gente tem alguns elementos, né, nesse escoamento que entram justamente no cômputo da perda de carga nos acessórios. Os demais trechos, né, que seriam essas seções do escoamento que a gente vai considerar plenamente desenvolvido dentro dessa tubulação aqui, né? Então, essas seções aqui vão entrar para o cálculo da perda de carga principal, e essas seções aqui vão entrar para o cálculo da perda de carga secundária, tá certo? E aqui. Então, na questão, é fornecido, olha, a vazão do escoamento, 6 litros por segundo, são fornecidas as propriedades do fluido que escoa, massa específica e viscosidade, e é fornecido o tipo de tubulação, o tipo de material da tubulação e o diâmetro dela, né? Então, perceba, com a informação da vazão volumétrica e do diâmetro da tubulação, a gente pode calcular a velocidade do escoamento, não é isso? Com a velocidade do escoamento e as informações das propriedades do fluido e do diâmetro, a gente consegue calcular o número de Reynolds. Com a informação do tipo de tubulação, a gente consegue determinar qual que é a rugosidade relativa. E por que que essas informações são importantes para a gente? Porque para eu determinar essas perdas de carga aqui, né, a gente vai precisar de uma equação para modelar a perda de carga principal e uma equação para modelar a perda de carga secundária. A equação para modelar a perda de carga principal, ela depende, ó, do fator de atrito de L sobre D e da velocidade média do escoamento ao quadrado sobre 2. Para eu calcular essas perdas de carga nos acidentes, eu só preciso do coeficiente de perda e a informação da velocidade, certo? Então, veja só. Para que eu possa usar essa expressão para calcular a perda de carga e aí determinar qual que seria esse valor de Z1, eu preciso, né, a informação mais crítica que a gente precisa determinar é justamente qual que é o valor do fator de atrito no escoamento, né, dentro dessa tubulação. E para a gente determinar esse fator de atrito, a gente primeiro precisa saber se o escoamento é laminar ou turbulento, ou seja, a gente precisa calcular o número de Reynolds, e se o escoamento for turbulento, a gente precisa saber qual que é a rugosidade relativa, tá bom? Então, se a gente for calcular aqui o número de Reynolds, ó, a gente tem o produto da massa específica do fluido, né? A velocidade do escoamento, ela pode ser calculada pela razão da vazão volumétrica dividido pela área, né, do escoamento. E aqui a gente tem o diâmetro dessa tubulação sendo dividido pela massa específica, pela viscosidade do fluido, certo? Se a gente fizer essa contabilização, a gente vai obter esse número de Reynolds aqui, ó, de 1,17, aproximadamente 1,2 vezes 10 à quinta, tá? Excelente. Primeira parcela do nosso processo já foi feita, né? Então, se a gente calculou esse número de Reynolds e ele deu um valor como esse, a gente verifica que ele é maior do que 4.000, né? 4 vezes 10 é a terceira. Então, ele caracteriza um escoamento turbulento. Se ele caracteriza um escoamento turbulento, então, para que eu determine o fator de atrito,
eu preciso calcular qual que vai ser a rugosidade relativa dessa tubulação, certo? A tubulação, ele informa que é uma tubulação de ferro fundido, tá? Se a gente observar o diagrama de Moody, ele diz assim, ele traz vários materiais aqui, né, para que a gente possa verificar os valores de rugosidade relativa, rugosidade absoluta. Então, ó, a tubulação era de ferro fundido, né? Então, ferro fundido nos dá justamente uma rugosidade absoluta de 0,26 milímetros, tá bom? Então, a gente vai voltar aqui e calcular a rugosidade relativa. Então, 0,26 milímetros dividido pelo diâmetro, que seria 5 centímetros, tá? Então, 0,26 vezes 10 a menos 3 dividido por 5 centímetros, a gente tem um valor de rugosidade relativa de 0,052. 0,0052. Com essas duas informações, pessoal, a gente pode passar para a avaliação do valor desse fator de atrito, certo? Então, a gente pode entrar no diagrama de Moody com essas duas informações. E aí, ó, um valor de rugosidade relativa de 0,0052, a gente tem aqui 0,0000, e aí a gente tem, na realidade, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar o modo da apresentação. Ó, a gente tem uma curva de 0,001, 0,002, 0,004 e uma curva aqui de 0,006. Então, 0,052 está aproximadamente nessa curva marrom aqui, tá vendo? Entre a curva de 0,06 e a curva de 0,04. Bom? Então, a gente estaria trabalhando aqui entre 0,0, essa curva mais clara, e essa curva azul um pouquinho mais escura. Um número de Reynolds de 1,2 aproximadamente vezes 10 à quinta, a gente tem que entrar nesse eixo horizontal, né? Então, ó, aqui a gente tem 10 à terceira, 2 vezes 10 à terceira, 3 vezes 10 à terceira, 4, e aí a gente vai caminhando, né, sucessivamente. Então, 10 à quinta, né, 1 vezes 10 à quinta, é aproximadamente aqui próximo do início, né, dessa região aqui, dessa ordem de grandeza de 10 à quinta aqui, certo? Então, a gente estaria trabalhando com uma curva vertical para cima, próximo desse ponto. E para a rugosidade relativa, ó, uma curva horizontal aqui, né? Como a gente está, o encontro desses dois pontos seria nessa região de transição, a gente estima uma curva interpolada aí entre essa curva superior e a inferior, para representar justamente a rugosidade relativa de 0,05, tá? Isso aí produziria, ó, para a gente, um fator de atrito de 0,03, 0,30 ó, aqui já é 31, 32, 33, 34, 35, não. Então, 32, 34, 36, 38, 40, certo? Então, aqui a gente tem um fator de atrito de aproximadamente 0,031, certo? Para essa situação. Com essa informação, né,
do fator de atrito de 0,031, então a gente pode substituir, né, esse valor de 0,031, que veio lá do diagrama de Moody, na nossa equação de conservação de energia, né? Substituir o valor da aceleração da gravidade, da cota Z2, que é fornecida aqui, ó, no nosso diagrama, tá? E a gente sabe qual que é o comprimento dessa tubulação, né, do trecho relativo ao escoamento completamente desenvolvido, e sabe o diâmetro dela. Qual que seria o comprimento? Veja só, ele coloca aqui, ó, 80 metros como sendo essa distância, né, entre a região de entrada e a região de saída, tá? E ele coloca também que existem 9 metros aqui de tubulação na direção vertical, certo? Lembram que a gente falou que a perda de carga principal independia da inclinação, que ela dependia simplesmente da interação desse fluido com a tubulação? Então, quando a gente for contabilizar esse comprimento para a perda de carga principal, a gente vai contabilizar todo o comprimento da tubulação com a qual o fluido tem contato. Então, seriam os 80 metros na horizontal, mais esses 9 metros que estão aí na vertical, certo? Por quê? Porque esses 9 metros na horizontal, também a gente tem interação do fluido com a tubulação. Então, a gente tem, ó, esse valor de L valendo 89 metros, o diâmetro nós já conhecemos, a velocidade foi calculada pela relação vazão pela área, né? E aí a gente tem o valor da perda de carga principal completamente determinado, certo? A perda de carga secundária, então, ela está se relacionando com uma tubulação que não muda de diâmetro, percebem? Em todo o trecho da tubulação, o diâmetro é de 5 centímetros. Então, se em todo o trecho da tubulação o diâmetro é de 5 centímetros, então em toda a tubulação o fluido escoa com a mesma velocidade, certo? Então, se em todo canto a gente tem a mesma velocidade, a gente pode somar as perdas de carga somando simplesmente esses coeficientes de perda, certo? Então, seria 0,5 referente à entrada vezes a velocidade aqui. O cotovelo padrão, que tem o K de 0,3 vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E aqui, nos demais itens, também. Como todos estão com a mesma velocidade, então a gente pode simplesmente somar os Ks e multiplicar pelas velocidades ao quadrado, tá? Então, KL aqui seria 0,5 mais 0,3 mais 0,3 mais 0,2 mais 0,9. Tá? Então, 0,5 mais 0,3 mais 0,3 mais 0,2 mais 0,9 vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, fazendo isso, a gente consegue determinar qual que seria esse valor da altura Z1, certo? Se vocês quiserem resolver essa mesma questão com o uso, né, da equação de Colebrook, vocês também podem, certo? Então, vocês vão calcular qual que seria a rugosidade relativa, qual que seria o número de Reynolds, tal como a gente fez, né, no caso de usar o diagrama de Moody. Fizemos isso, calculou aqui as velocidades, por quê? Por que você precisa calcular a velocidade? Porque você vai precisar, de qualquer maneira, aqui para o cálculo da perda de carga principal, né? Mas uma vez que você calcule qual que é a rugosidade relativa e qual que é o número de Reynolds, você pode substituir esses valores aqui e fazer um chute inicial do fator de atrito para fazer as suas interações, tá? Se você chutar, então, o valor de 0,1 como fator de atrito, né?
a gente consegue, ó, já na segunda interação, obter o mesmo valor que a gente calculou anteriormente, né, para o que a gente obteve do diagrama de Moore, certo? Então, já numa segunda interação, você consegue atingir a convergência. É realmente bastante estável essa equação de Colebrook, certo? Uma vez que você tem esse valor, né, o fluxo da questão, ele segue da mesma maneira, certo? Então, usou a informação, verificou a convergência, né? Eu substituí mais uma vez só para verificar que a gente não tinha mudanças no fator de atrito. E uma vez que a gente usa esse fator de atrito, ó, então, substitui igualzinho a gente fez no caso anterior, certo? Esse nosso cálculo ó, vai produzir um Z1 de aproximadamente 31,8 metros, tá certo? Tiveram dúvidas, pessoal, nessa resolução dessa questão? Como é que ficou aí para vocês? Me digam aí. Tranquilo, né? Pois então, pronto, pessoal. Como vocês viram, as questões elas demoram um pouco para ser resolvidas, né? Então, por hoje a gente não vai continuar aqui não vou fazer outra questão, certo? Mas eu vou fazer, como eu disse para vocês, gravar mais uma aula de exercícios e colocar lá no Cigar. Pedro está perguntando se eu vou colocar lista de análise dimensional. Pedro, nos slides que está colocado lá no Cigar de vocês, lá embaixo desse slide de escoamento interno, se você verificar lá embaixo, você vai ver uns slides assim, ó, que são justamente questões que eu sugeri para vocês, tá? Então, tem algumas dessas de escoamento laminar versus turbulento, escoamento laminar em tubos, né? Cálculo de perda de carga, aqui, bombas, né? Então, tem determinação de grupos pi, semelhança. Então, essa lista dessa terceira unidade, ela está mais ou menos nesse formato, tá bom? Lá no final dos slides de vocês tem essa lista de questões, ok? E eu coloquei também já o questionário para vocês. O questionário são 3 questõezinhas, tá, pessoal? Para vocês responderem, valendo aí 1 ponto, eu acho.